Boa tarde de novo. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Agora, na parte da tarde, vamos começar com o painel 3, onde serão exploradas as boas práticas dos municípios na empregabilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Este painel será moderado por Eduarda Saraiva, dirigente do INR. O painel é composto por Liliana Miguel Pires, dirigente da Câmara Municipal do Porto, que apresentará o projeto D de Eficiência. Sara Pestana, coordenadora da Operação Emprego para Pessoas com Deficiência, que partilhará a experiência desta iniciativa. Era para estar presente a senhora vereadora Anabela Rosa, da Câmara Municipal da Moita, mas que por motivos de força maior não vai estar connosco. Estará ainda Ana Rica, em representação do município de Oeiras, com o programa Capacitar. Agradecemos então que tomem os vossos lugares, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deixem-me agradecer ao Conselho Diretivo do INR de terem confiado em mim, enquanto dirigente daquela casa, de coordenar agora aqui esta mesa. Acho que tivemos aqui uma manhã bastante rica em termos de conceitos de empregabilidade, os direitos de empregabilidade, aonde é que eles estão, de facto, alicerçados. E agora vamos aqui falar um bocadinho da experiência de que os municípios têm no âmbito da empregabilidade. Eu começava por passar aqui a palavra à Liliana, que é chefe de divisão municipal de intervenção social do município do Porto, é doutoranda em educação pela Universidade de São José, em Macau, e licenciada e mestre em ciências de educação pela Universidade do Porto. Liliana, eu começava por perguntar o porquê deste projeto, como é que ele surgiu, quando é que surgiu, e todas aquelas parcerias que vocês têm tido, de facto, para considerarem que é importante desenvolver este projeto. Muito boa tarde a todas as pessoas. Em nome do vereador da Coesão Social, o Dr. Fernando Paulo, agradecemos o convite que nos foi endereçado à Câmara Municipal do Porto. Ele, por motivos de agenda, não pôde estar presente, mas de qualquer maneira gostaríamos de marcar a nossa presença e estamos muito felizes de estar aqui. Estou aqui eu, em representação do município do Porto, mas como vocês vão verificar, poderia estar outra entidade, porque de facto isto é um projeto que vive da parceria, de um consórcio entre 7 entidades e que nasce da vontade e do esforço da rede de parceiros. Portanto, ele basicamente surge, eu vou contar um pouco da história, não vos querendo amassar, mas surge no final de uma sessão de formação e de capacitação de alguns técnicos que conversam entre si e que percebem que algo diferente devia surgir no município. E isto em 2018, e em 2019 o município avança, assume a coordenação e agrega à vontade de várias instituições e para promover a empregabilidade para pessoas com deficiência e inseri-las no mercado de trabalho de uma forma diferente. Então, organizaram-se aqui 7 instituições, a Câmara Municipal, desde a primeira hora, o IFP, que curiosamente temos aqui, lá atrás, a pessoa que esteve desde o início no projeto, a doutora Ana Paula, quem cumprimento e felicito por todo o trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos anos neste projeto. Como dizia a Câmara Municipal, o IFP, a Universidade do Porto, o IPP, o Instituto Politécnico do Porto, a Associação Salvador, a AEP e a APPC. Não sei, eu pedia, se conseguirem passar, mas estas coisas são sempre, não sei se é possível passar. E o apontador. Peço desculpa, vamos lá então. Deixa-me ver. São muito boas. Não. Talvez, vamos lá ver. Pronto, aqui está. Esta equipa do projeto, do D de Eficiência,
é a equipa do projeto, portanto é um consórcio, na verdade, que sai desta vontade dos parceiros, portanto da rede social, de um conjunto de pessoas motivadas, técnicos motivados em fazer diferente, a olhar para o problema e fazê-lo e endereçá-lo de uma forma diferente e pensar numa solução que fosse fora da caixa e que não estivesse ainda em nenhuma das instituições em funcionamento. Portanto, a quem é que se destina? O projeto destina-se a pessoas com deficiência e com incapacidade e bem como entidades empregadoras a atuar na área metropolitana do Porto. Portanto, a ideia do projeto, como podem ver, no fundo é promover as competências da empregabilidade das pessoas com deficiência por intermédio da formação intensiva, da sensibilização das entidades empregadoras e da sociedade em geral e numa lógica de contratação inclusiva, culminando com um evento networking. Eu passo já a explicar, porque basicamente havia aqui duas ideias. Por um lado, quando isto iniciou, por um lado há uma dimensão da capacitação e da sensibilização das empresas para o acolhimento de pessoas com deficiência e, por outro lado, a capacitação das próprias pessoas com deficiência para a empregabilidade. E a lógica seria, num terceiro momento, por fazer isto em 3 fases, e num terceiro momento criar aqui um momento de networking em que as empresas e as pessoas se encontravam. No dia D, que eu acho que é uma ideia muito interessante. Portanto, o dia D, isto já decorre desde 2019, como eu expliquei. O dia D, portanto, havia numa primeira fase a captação das empresas, numa segunda fase a captação das pessoas com deficiência disponíveis a integrar o projeto. Havia a fase de sensibilização das empresas, até com a apresentação de boas práticas, troca de informações, portanto, era feito um trabalho de sensibilização juntando empresas que nunca tinham participado no projeto com empresas que já tinham participado e vinham partilhar as suas boas práticas e as suas experiências, no sentido de motivar outras e mostrar às outras que era possível trabalhar dessa maneira. Por outro lado, uma capacitação durante uma semana, cerca de uma semana mais ou menos, das pessoas com deficiência em várias áreas. Na questão do currículo, na questão, eu até coloquei aqui para não me perder, em relação às formações, porque isto é que é importante para as pessoas. Portanto, na gestão do tempo, na gestão das expectativas, porque às vezes é difícil a questão da gestão das expectativas, a questão da gestão do tempo, a noção do tempo para as entidades empregadoras e para as próprias pessoas é diferente. As questões da imagem, como se apresentar numa entrevista, o que dizer numa entrevista. Durante uma semana todas estas questões foram sendo trabalhadas, inclusivamente houve um dos workshops aos quais eu acho que foi muito impactante para as pessoas, que foi o da fotografia para os currículos. Portanto, houve uma sessão de maquiagem prévia, depois a sessão fotográfica oficial, porque estas coisas têm que ser também elas transformadas com todo o rigor e toda a normalidade das outras pessoas. E depois havia um terceiro momento, este sim, em que há o networking, em que as pessoas e as empresas se encontravam. Portanto, uma manhã de trabalho, e esta manhã de trabalho, no fundo, permitia que as pessoas pudessem aproximar-se das empresas e as empresas aproximar-se das pessoas. Basicamente, o que é que acontecia? Vou tentar ser assim o mais coloquial possível. Portanto, as empresas definiam o tipo de perfil que pretendiam. Vou voltar aqui à utilização da palavra do matching, não é? Portanto, e depois havia aqui pitch em que a pessoa fazia apresentações de si próprias e das suas próprias características, no sentido de tentar convencer os empregadores a contratar essas pessoas. Portanto, o que é que acontece? No final dessas sessões, deste networking, tivemos a felicidade de ter contratações diretas e também tivemos a felicidade de, mais tarde, possibilitar a contratação dessas pessoas.
o que é que eu posso apresentar aqui, mas ainda há aqui uma nota que eu gostaria de dar, porque nós, no final de cada edição, o grupo volta-se a juntar, este consórcio de 7 instituições, e faz a avaliação do projeto. E o que aconteceu este ano, houve aqui uma inovação. Até 2023 existiu o dia D. O ano passado houve aqui uma alteração e, em vez de haver o encontro e pequenas entrevistas entre futuros empregadores e empresas, avançou-se para uma situação mais imersiva, que se chamada do ODEI, e permitimos que as pessoas com deficiência fossem experimentar durante 2 dias locais de empregabilidade e, portanto, das empresas que estariam disponíveis e que estão connosco a colaborar. Este tipo de trabalho permitiu uma maior aproximação e uma maior experiência, quer por parte das empresas, quer por parte das pessoas. O encontro foi mais prolongado, porque o que o grupo foi entendendo é que nas versões anteriores, como era numa lógica de encontro rápido e de tentativa de convencer as empresas de que eu sou a pessoa que tem o perfil mais indicado para as necessidades, ali houve esse tempo, não é? Demos tempo às pessoas e às empresas para poderem experimentar. Como dizia, o projeto existe já desde 2019, vai para a sua 6ª edição e vai ser lançado no dia 3 de dezembro de 2024. Ele tem sempre uma periodicidade anual e todas as edições começaram no dia 3 de dezembro dos respectivos anos, numa tentativa de iniciar um novo ciclo de recrutamento e de aproximação às empresas, às pessoas. As instituições que vos referi há pouco têm aqui um papel fundamental na sinalização das pessoas com deficiência e na sinalização de empresas. O IFP, a APPC, a Associação Salvador, portanto, dentro das suas dinâmicas das organizações, vão tendo contacto com instituições e com empresas, vão tendo contacto igualmente com pessoas e, portanto, no fundo, são estas entidades que vão sinalizando e alimentando. O nosso caso, na Câmara Municipal, o projeto neste momento nasceu no âmbito da Cidade das Profissões, que estava inserido no Departamento de Coesão Social. Entretanto, por uma questão de reorganização orgânica, passou para a área da empregabilidade, mas nós mantivemos a nossa colaboração através do Balcão da Inclusão, porque desde a primeira hora, mesmo dentro da Cidade das Profissões, como tínhamos o Balcão da Inclusão, a Coesão Social mantém este contacto direto e próximo com o projeto através dessa via. E, portanto, através da doutora Eugénia Moreira, que coordena o Balcão da Inclusão, faz parte da equipa do DE Eficiência e, portanto, colabora também na organização destas 3 fases, na sinalização de pessoas, juntamente com outras instituições. No fundo, o trabalho é muito feito em rede. Até à 5ª edição, como podem ver, já mobilizamos, vou ter que fazer 89 empresas. Tivemos connosco 88 candidatos com deficiência ou com incapacidades capacitados, 33 colocações diretas. Diretas de pessoas que conseguiram, após este encontro, no final de dos processos, conseguiram estas colocações. Temos também situações que não trouxemos aqui os números de colocações indiretas, ou seja, passados 2 ou 3 meses as instituições contactam, a pessoa vai lá novamente a uma entrevista mais prolongada e portanto, temos conseguido também essas colocações a partir dessa via. Trouxe aqui só algumas fotografias dos momentos de que vos falei, quer do encontro com os empresários, quer da formação das próprias pessoas com deficiência. Portanto, e o que nós achamos que o projeto tem de diferenciador é isso. Portanto, nós olhamos, por um lado, para as pessoas com deficiência, trabalhamos com as empresas, como já foi referido aqui na parte da manhã, é muito importante trabalhar com as empresas. Esta questão da capacitação das próprias das empresas, da sensibilização, da possibilidade de encontro destes mundos com a diversidade, mostrar que é possível. E depois este encontro de networking
é absolutamente fundamental, seja o do ODEI, seja o networking anterior, há aqui um encontro das pessoas e é isso que nós temos que promover cada vez mais. Quando nós lançamos o projeto, ou a data de lançamento do projeto no dia 3 de dezembro, aqui há sempre uma metodologia de base que é, por um lado, são apresentados os resultados do ano anterior. Portanto, é devolvida à comunidade a apresentação dos resultados do processo anterior e é lançado o projeto para o ano seguinte. São desafiadas as empresas. Vou-lhe já dizer, em vez de me perguntar, eu digo-lhe já, não é? Porque podemos ter aqui, pode-me dizer assim, e tem ideia de algumas das instituições ou de empresas que tenham acolhido e que estejam a empregar. Estamos a falar da FNAC, da Ascendi, da Luz ao Cargo, da Vorten, da Convertex, ainda tenho aqui mais algumas empresas que poderia partilhar, da Burger King, têm sido parceiras e têm acolhido. Há uma preocupação decorrente do último encontro, o próximo vai ser no próximo dia 3, que é a qualidade do emprego, tal como foi falado aqui durante a manhã, isto é, as questões da progressão na carreira, isso foi referenciado na última sessão do Dia de Eficiência, no dia 3 de dezembro de 2023, a questão salarial e da progressão salarial e das oportunidades de progressão salarial. Pronto. A qualidade do emprego é, de facto, aqui também uma preocupação que nós vamos mantendo, ou seja, nós conseguimos estas colocações diretas e agora, se calhar, teríamos que olhar também, ou não deixar isso de parte, deixar de olhar para as questões da qualidade do emprego e da capacidade de progressão no emprego. Não sei se tem mais alguma... se eu souber responder, claro que sim. Mas acho que não querem fazer, não estão a dar pio. Então faço-lhe uma pergunta. Fala-me em 33 colocações diretas. Colocações para experimentação ou para contratos de trabalhos efetivos? Contrato de trabalho efetivo. Portanto, nós estamos a falar, quando nós falamos em colocações diretas, obrigada pela questão, porque se calhar não fui muito clara, estamos a falar de contratação direta. Portanto, são pessoas que após passarem este processo e de estarem connosco, conseguiram um contrato de trabalho. E temos também ainda experiências de outras que não conseguiram diretamente, mas pela via indireta conseguiram ficar colocadas. Mas nós trouxemos só os números da colocação direta, ou seja, da relação, entrou no projeto e saiu com colocação em termos de empregabilidade. O que eu gostaria de destacar é, se me permitem, é a importância da rede, não é? E a importância do consórcio e a importância das instituições trabalharem em conjunto para o mesmo fim. Portanto, nasce da rede, foi alimentado pela rede, os técnicos e as instituições da rede dão-lhe a devida importância e suporte para que continue a funcionar, quer o município, quer o IFP, quer o IPP, a Associação Salvador, e mostra que se nós trabalharmos em rede e conseguirmos encontrar aqui um caminho, embora possamos pensar, começou como piloto, atenção, eu posso-vos dizer que na primeira edição nós tínhamos 9 empresas apenas e 17 candidatos, não é? Na segunda edição tivemos 19 empresas e 14 candidatos. Na terceira edição tivemos 22 empresas e 20 candidatos. Portanto, fomos sempre num crescente, não é? Quer dizer que têm mais empresas do que candidatos. Até agora, sim. Na quarta edição, 22 empresas e 13 candidatos, não é? Também é revelador. Na quinta edição, 58 empresas que participaram no dia imersivo, porque, entretanto, decorrente daquela situação que vos falei, da reflexão, fizemos aqui um dia imersivo e de articulação com as empresas, que depois decorreu do ODEI e que permitiram que as pessoas pudessem ter esta experiência imersiva. Participaram aqui 17 empresas e 24 candidatos. Obrigada, Liliana. Pronto, não sei se tiverem alguma questão. Acho que aqui depois podemos fazer um diálogo entre os três, tendo em conta esta experiência. Eu passava agora aqui a palavra também para a Sara Câmara,
Pestana, que é coordenadora da OED, a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. É mestre em Psicologia, trabalha há 32 anos na área da formação e emprego de pessoas com deficiência na Fundação Liga. Primeiro como coordenadora da Escola de Produções e Formação Profissional e desde 2012 como coordenadora da OED. Em paralelo, também deu consultas de psicologia educacional e foi formador em várias ações dirigidas a públicos mais vulneráveis. Este projeto que nos vem falar aqui é um projeto também em parceria com a própria Câmara Municipal. Também é um projeto em rede, certo? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer aqui o convite ao INR pela possibilidade de estarmos aqui a apresentar a OED e partilhar aqui experiências e o nosso trabalho, aquilo que temos desenvolvido. Antes de mais, vou fazer a minha caracterização. Portanto, já se torna hábito, mas acho que é importante. Portanto, sou uma mulher branca, de 57 anos, não parece, pois não? Até me custa dizer isto assim. Eu também sou uma mulher branca de 57 anos. Então pronto, então somos duas mulheres brancas ao lado uma da outra, de 57 anos. Eu sou de estatura média, tenho cabelo encaracolado, castanho e curto, estou vestida de calças pretas e camisa às riscas brancas e pretas e ténis também pretos, e uso óculos, portanto tenho uma armação castanha e em forma retangular. Posto isto, fazendo aqui, respondendo aqui à pergunta que me coloca desde já, a OED, sim, a OED é um serviço também da Câmara, é um bocadinho diferente do trabalho em rede, embora nós estamos presentes em várias redes, e, portanto, queremos, de facto, ser mais um serviço que trabalha nesta área e trabalhar em rede com todas as outras organizações e instituições que trabalham também na empregabilidade de pessoas com deficiência, mas a OED tem aqui umas características um pouco diferentes e distintas e que muito nos orgulha, porque a OED resulta de um protocolo de parceria que foi assinado em 1990, portanto já tem aqui uns aninhos também, 34 anos, entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Fundação Liga. Nessa altura, ainda pouco se falava do emprego das pessoas com deficiência e, portanto, fomos um serviço pioneiro, quer em termos dos objetivos, quer em termos das metodologias utilizadas e também da equipa que compunha aqui a OED. Neste momento, apesar de terem passado os 34 anos e muitas coisas terem evoluído, felizmente, ainda consideramos ser necessários nesta área da empregabilidade das pessoas com deficiência e, portanto, os objetivos quase que se mantêm os mesmos. Claro que a forma de lá chegar é um bocadinho diferente, passados estes anos todos. E os grandes objetivos da OED são, por um lado, apoiar a empregabilidade e promover a empregabilidade de pessoas com deficiência, apoiar as próprias pessoas com deficiência na procura de emprego e depois na sua manutenção e progressão na carreira. E, por outro lado, também trabalhar com a sensibilização, ou trabalhar na sensibilização das entidades empregadoras e, portanto, do tecido empresarial. E, portanto, temos aqui estas duas vertentes, não é? Por um lado temos as pessoas com deficiência e, por outro, as entidades empregadoras. E desde sempre que nós nos promovemos como um serviço de mediação entre estas partes, entre estas duas partes que precisam de chegar, de se conhecerem, e de serem acompanhadas ainda neste processo. Portanto, trabalhando nestas duas vertentes, ou tendo como base estes dois grandes pilares, com as pessoas com deficiência nós tentamos conhecer as pessoas o melhor possível, trabalhar com elas no sentido da sua capacitação, nomeadamente em algumas competências socioprofissionais que devem ter para poder entrar no mercado de trabalho, como que já foram referidas aqui pela Liliana também, como construir um currículo, como estar numa entrevista de emprego, como procurar e responder a um anúncio do jornal, etc. E, por outro lado,
também temos que fazer uma avaliação e temos muito cuidado e apostamos muito nesta avaliação que fazemos com as pessoas no sentido de as conhecer nos seus interesses, nas suas capacidades e nas suas competências. Portanto, nós atendemos pessoas muito diversas entre si, pessoas diversas entre si, quer no que diz respeito ao tipo de diagnóstico com que nos chega, à escolaridade, às experiências de vida, à idade. Portanto, para nós, quando entra uma pessoa na OED, quando quer ser acompanhada por nós, aquilo que interessa não é em si o diagnóstico, isso é um requisito que tem de ter para entrar, mas depois a partir daí aquilo que trabalhamos de facto são as suas competências e as suas capacidades e interesses, e é com ela que vamos trabalhar ao longo do tempo para chegarmos ao seu emprego, ao emprego que desejam. Claro que muitas vezes isto implica gestão de expectativas, implica uma procura também de emprego personalizada, e temos uma prospeção de emprego que faz parte aqui da equipa. Portanto, eu tenho duas técnicas, duas pessoas que são prospectoras de emprego e que fazem esta prospeção direcionada para as pessoas que nós temos em carteira para colocar. E, portanto, é um trabalho muito em parceria, é um trabalho muito em conjunto. Por outro lado, relativamente às empresas, é exatamente também um bocadinho o mesmo tipo de acompanhamento que fazemos. Porquê? Porque também estão em muitos níveis ou fases de desenvolvimento diferentes, e por isso aquilo que nós queremos ver com elas é quais são as necessidades que têm, o que é que precisam de nós neste caminho da inclusão profissional das pessoas com deficiências. E, portanto, aquilo que nós fazemos é desde ações de sensibilização antes da colocação das pessoas, no geral, para todos os recursos humanos, ou para chefias, ou para aquelas pessoas que tenham interesse pela área, isto ainda antes da colocação. Por outro lado, também, quando vamos colocar uma pessoa com deficiência, fazemos uma ação, se calhar um bocadinho mais direcionada para a equipa que vai receber essa pessoa, e a chefia também, não é? No sentido de poder ser trabalhadas aqui estas questões dos nossos medos, do nosso desconhecimento, não é? No fundo, muitas empresas querem começar este caminho, outras já têm grandes provas dadas nesta área e, portanto, já as necessidades são completamente diferentes, mas querem começar este caminho e não sabem muito bem como, não é? Às vezes chegam-nos a nós e dizem, olha, eu quero começar a colocar pessoas com deficiência. O que é que nós podemos fazer? Por onde é que devo começar? O que é que posso fazer? E então há uma série de ações e de propostas de objetivos, trabalhamos sempre em conjunto, no sentido de então começar a trabalhar este tema dentro da empresa. E pode ser também, por exemplo, a análise de funções, não é? Para perceber que funções é que aquela empresa tem, porque quanto nós melhor conhecemos, por um lado, os nossos candidatos e, por outro lado, as necessidades das empresas, lá está, mais fácil é este match, que eu não queria dizer, mas acho que é assim que se faz, não é? Eu estive aqui ontem à procura de uma palavra melhor para ser mais fácil, mas já toda a gente utilizou, olha, agora também. É, exato. E, portanto, no fundo, as coisas têm mais probabilidades de correrem melhor e com sucesso, não é? Nós, aquilo que queremos promover é um trabalho digno e também queremos que as entidades empregadoras se sintam confortáveis e que vejam a pessoa, de facto, como uma mais-valia e como um trabalhador como qualquer outro, não é? E há muitas questões que são feitas, que são, no fundo, trabalhadas quer com as pessoas com deficiência, quer com as empresas. Portanto, no fundo, também explicar que também temos aqui uma assessoria às empresas nas candidaturas às medidas de apoio ao emprego do IFP, também ao nível das adaptações que podem ter que ser feitas ou não ao nível do posto de trabalho, também ao nível das adaptações relativamente à função, especificamente,
E, portanto, nós temos também aqui uma terapeuta ocupacional na equipa que faz toda esta, primeiro, a avaliação da pessoa e da sua funcionalidade, que acho que é um conceito que nós temos de ter cada vez mais, não é? Nós temos pessoas exatamente com o mesmo diagnóstico e que depois têm funcionalidades e são pessoas completamente diferentes, não é? Aquilo que nós temos que fazer é olhar para a pessoa, não é... A pessoa tem uma determinada condição, ok, mas não é a deficiência que o define, não é o diagnóstico que define aquela pessoa. E, portanto, é olhando para a pessoa e para as suas funcionalidades, para a sua funcionalidade, que depois nós vemos então qual a melhor oferta e qual o melhor emprego. E, portanto, esta terapeuta faz não só esta avaliação da pessoa, mas depois também, no posto de trabalho, ver se é necessária alguma adaptação ou não. Às vezes, as empresas assustam-se um bocadinho com estas adaptações, mas podem ser adaptações muito simples, desde, sei lá, um apoio para os pés, uma cadeira ergonómica, ou então mesmo uma secretária sem ter o módulo de gavetas à direita, mas ter o módulo de gavetas à esquerda. Enfim, há aqui uma série de coisas que às vezes parecem muito complicadas e não são. O objetivo da OED é, no fundo, acompanhar todo o processo para que, e passo o pleonasmo, mas para que de facto as pessoas se sintam acompanhadas e as empresas também. E, portanto, qualquer dúvida que surja, qualquer questão que surja neste caminho, nós estamos, enquanto técnicos, para apoiar e para que as coisas corram o melhor possível. E, portanto, é isto basicamente que fazemos. Não sei se me alonguei muito. Olha, também não me deixam fazer uma pergunta assim. Acho que sim. Aquilo que eu lhe ia perguntar é se tem valores, tem números, de taxas de sucesso. Eu trouxe aqui a minha cábula. Tenho, e eu acho que isto é uma coisa também muito importante. Peço desculpa. É uma coisa, é de facto importante nós medirmos o nosso trabalho e temos indicadores de impacto e resultados, não é? Eu trouxe aqui alguns, se calhar haveria outros, mas acho que foram aqueles que à partida são mais considerados para nós. Só para vos dizer que nós atendemos anualmente cerca de 200, 205 pessoas, como eu vos disse, muito heterogéneas entre si. Portanto, é um trabalho muito individualizado e personalizado. Há pessoas que necessitam de ajuda para construir um currículo, há outras que já têm um currículo ótimo e, portanto, não necessitam de apoio nenhum, necessitam apenas do apoio aqui de intermediação para chegar à empresa certa e à empresa em que querem trabalhar. E, em termos de resultados, trouxe-vos aqui a média dos últimos 3 anos, portanto, de 2021 a 2023. E tenho aqui os seguintes. Portanto, 90% dos clientes cumpriram com sucesso o seu contrato de trabalho. Ou seja, daquelas pessoas que foram colocadas com o apoio da OED, 90% dessas pessoas mantiveram-se no contrato de trabalho até ao final do seu termo. 83% das ofertas de emprego resultaram em contratações. 73% dos clientes que realizaram entrevistas de emprego angariadas com o apoio da OED foram contratados. Isto é uma taxa também muito referida ou com algum impacto, nomeadamente nas entidades empregadoras, porque muitas vezes queixam-se de que fazem muitas entrevistas de emprego para conseguirem um candidato e, portanto, acabam por perder muito tempo. E isto é um indicador que é importante para elas. 73% das empresas repetiram contratações com o apoio da OED, ou seja, são empresas que nós consideramos fidelizadas, não é? Portanto, a nossa taxa de fidelização é de 73% nestes 3 últimos anos. E nestes 3 últimos anos, 43% tivemos de sucesso de taxa de integração profissional, ou seja, das pessoas com quem trabalhamos para a procura de emprego, integramos 43%. Isto é um processo muito dinâmico, porque nós não trabalhamos sempre com as mesmas pessoas. Portanto, em janeiro temos umas pessoas, em fevereiro já temos outras, mais umas, menos umas. Portanto, o que importa aqui referir é que nós damos o acompanhamento antes da colocação, durante a colocação propriamente dita e depois após a colocação. Isto para as pessoas com deficiência e também para as entidades empregadoras. Respondi? Já liguei. Eu tenho só um vídeo
curtíssimo, de 1 minuto e meio. Para Agora... passar, pode ser. Ok. Fez como eu. Temos que carregar? Não dá? Oh. Pronto, ok. Se não conseguimos, passamos aqui à frente. Portanto, este vídeo foi feito pela Câmara Municipal de Lisboa com clientes da OED que encontraram emprego e foi lançado no Dia do Trabalhador, porque normalmente a deficiência está sempre muito associada ao Dia da Deficiência, portanto, no fundo, a datas que têm a ver com a pessoa com deficiência e não com as outras datas, digamos, comuns a todas as pessoas. E, portanto, para nós, ao OED, nós fizemos muita questão de ter este vídeo preparado para o Dia do Trabalhador, para mostrar que somos todos trabalhadores e todos temos direito ao trabalho e temos o nosso papel. E pronto, não conseguimos, está no... Olha. Há 2 anos, comecei a trabalhar aqui na parte do armazém, depois eu tinha uma encarregada, ela confiou muito em mim, disse que eu tinha capacidade, que tinha uma boa comunicação e que devia ir para a loja. Quando entrei na empresa, a minha função era cortar fruto. Agora faço gelado. Deu muito bem, como todos. No início eu não gostava muito da ideia, porque eu gosto do sítio fechado, não tenho que falar com ninguém, não tenho que atender os clientes, mas depois aos poucos comecei a vir mais para a loja, a ganhar mais confiança com os clientes e foi uma grande evolução. Gosto de todos. Consigo perceber e é imediato, ajudo logo à pessoa e digo, olha, eu também sou surda, posso ajudar, e falamos logo a língua gestual, eles ficam logo muito contentes, porque é importante uma pessoa que sabe falar em língua gestual. São apenas 2 exemplos, isto é um vídeo curtinho, porque um dos objetivos também era colocar nas redes sociais para podermos chegar a mais pessoas e, portanto, são apenas 2 exemplos, mas dá assim um bocadinho a ideia daquilo que nós fazemos e também dá alguma diversidade relativamente aos perfis que temos. Obrigada, Sara, pela sua apresentação. Eu passava agora ali a palavra ao André Rica, que é fundador da MDIP, Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce. É licenciado em Reabilitação Psicomotora, desde 2009 trabalha na INIPT, dedicando-se ao apoio do desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência. Da sua relação com a comunidade surgiu em 2019 e em parceria com o município de Oeiras. O programa Capacitar, que visa a integração de jovens adultos com deficiência no mercado de trabalho. O Capacitar entende que a inclusão só é efetiva se aborda simultaneamente com o treino e capacitação dos jovens e com a alteração da cultura organizacional da empresa que passa a olhar para as competências em vez das dificuldades. André, o que eu lhe ia pedir era que nos faça um bocadinho a apresentação deste projeto. Isso também é uma rede aqui ou é só o sentido Câmara e ANIP? Sim, boa tarde. Vou também querer caracterizar-me. Não tenho 2 metros de altura, não tenho olhos azuis, não sou organizado, não tenho um doutoramento, não sou psicólogo, não tenho 20 anos de experiência e não sei seguir um GPS. Esta é muitas vezes a posição em que se colocam os entrevistadores e as organizações quando tentam contratar alguém que tenha uma condição de deficiência ou de incapacidade. Vamos à procura do que é que não sabem fazer.
Eu nunca escrevi isto no meu currículo, se calhar perdendo grandes oportunidades. Caracterizando-me agora a sério, sou André, sou caucasiano, tenho 1,87 m e tenho 37 anos de idade e uma crença, porque é mesmo um quadro de crenças profundo, de que a Constituição da República Portuguesa serve a todos o que vivam debaixo deste estandarte e por isso o direito ao trabalho é inalienável de qualquer cidadão. E é assim que nasce o projeto Capacitar. Respondendo à Eduardo, o projeto Capacitar inicia-se com o desafio da Câmara Municipal em 2019, um ano da graça, pelo que se consegue perceber. 2019 foi assim um ano que é explicável. Tinha passado 5 anos desde que a Troika saiu de Portugal, o clima do mercado era outro, as taxas de juros estavam super negativas, havia dinheiro para gastar e era preciso empregar pessoas. Este é um efeito, pois. O que é que se me permitem, é impossível pensarmos em todas estas realidades se não pensarmos no cenário em que elas se aplicam. O que nós hoje estamos aqui a apresentar, permitam-me a ousadia, são práticas. Se são boas ou más, ninguém sabe. São boas ou más em função do território em que são aplicáveis, em consequência da rede que as suporta e do sucesso que possam ter. O sucesso neste tipo de ações não se mede por número de pessoas, mede-se pela transformação da vida de uma só pessoa. É por isso que os investimentos nestes projetos têm que ser mendigados. Nós mendigamos. Temos de dizer como é que o meu projeto de impacto social impacta mais que o outro e esta causa é mais meritória de transformar a vida de uma pessoa que a outra. Eu tenho esta dificuldade, vou pedir mais uma, e vou pedir à Eduarda para me ajudar e eu desvio-me facilmente, está bem? Portanto, para depois não dizerem que andei a roubar tempo. Mas em 2019 a Câmara Municipal de Oeiras lançou um desafio à ENDIP para isto. A Câmara Municipal, há muitos anos, há largas décadas, tem um programa que promove o contacto de jovens com o primeiro posto de emprego, o primeiro trabalho, chamado o programa Oeiras Tempo Jovem, mas que faltava-lhe um sufixo. Oeiras Tempo Jovem para alguns. Faltava só para o nome ser verdadeiro. E começámos a perceber que dentro da Câmara Municipal, dentro dos serviços, havia a tal cultura organizacional de um bloqueio com base no preconceito de que jovens que precisassem de algum tipo de apoio extra era mais o obstáculo do que o benefício. E o que aconteceu foi que a senhora vereadora pegou no telefone, ligou a uma das instituições do Conselho e disse: resolvam o problema. E foi isso que nós fizemos. A ENDIP tem uma prática já consolidada no território de intervenção terapêutica junto de crianças e jovens com alterações ao desenvolvimento, com condição de deficiência ou incapacidade, e esta era também, do lado da ENDIP, uma dificuldade que estávamos a sentir. Aquela criança que começámos a apoiar com 5 anos agora estava a precisar de continuar o seu processo de autonomização e precisava de um posto de trabalho. Precisava e merecia e tinha direito a ter um trabalho que a ajudasse a sustentar-se a si, a uma possível família e a ter um futuro que pudesse ser digno. Juntando estas duas vontades, fomos ao território perceber o que é que existia. E encontramos um território, não vou aqui falar, por muito que agora quase tenha o ímpeto do Sr. Presidente de falar dos indicadores de sucesso do Conselho, não é isso que estamos aqui hoje a fazer. Toda a gente sabe, é a segunda maior economia do país, sabemos isto tudo, não é? Mas o que é certo é que neste território há um programa também de várias décadas, o programa Oeiras Solidária, que hoje em dia é o Oeiras Community Valley, que engloba 100 empresas privadas com capacidade de contratação. Então o que é que juntámos? Um programa já existente no município, uma instituição capaz de continuar o processo terapêutico e de autonomização destes jovens e crianças e ao mesmo tempo partilhar estratégias e medidas de adequação dos postos de trabalho e uma rede enorme de empresas a conseguirmos chegar rapidamente. Estas empresas, como devem calcular, 2020 teve aqui assim houve aqui um incidente no mundo que atrapalhou um bocadinho a nossa existência, tivemos de repente que ir todos para casa, não é? Alguns, outros tiveram que continuar no terreno a apoiar quem precisava e houve aqui assim um ligeiro abrandamento, mas o que sentimos foi que no primeiro contacto com as organizações pediam-nos o tal sucesso, um bocadinho como fazem, está-se a candidatar a um posto de trabalho, quantos anos de experiência é que tem?
Não tem 10 anos de experiência. Não, porque tenho 20 anos. Mas precisa de 10 anos de experiência. E estes projetos também precisam de anos de experiência. Então demos um passo atrás e focámos só no programa Oeiras Tempo Jovem. Tínhamos vários postos de trabalho disponíveis para demonstrar o sucesso destas pessoas, bastante para isso, ter uma oportunidade. E o que é que fizemos? Ouvimos todos os jovens, e que não eram assim tantos, e também gostava de explicar porque é que, por exemplo, no caso do Porto há mais ofertas também do que candidatos. Vou só deixar este post-it aqui que já lá volto. E o que é certo é que começámos a sondar os jovens que se tinham candidatado a este programa, recolher as suas expectativas, as suas vocações. Admirem-se, estes jovens também têm vocações. Também gostavam de ser, não é? E fomos ouvindo isto, adaptando e conciliando expectativas, e como conhecíamos bem que postos de trabalho é que estavam disponíveis para ser locais de treino, começámos a conversar com esses locais de treino, começámos a dar formação a pessoas que fossem o pivô de informação e de acompanhamento deste jovem nesse local, e o trabalho foi sendo feito assim, com uma equipa que foi destacada para, semanalmente, acompanhar este jovem naquela integração, naquele posto de trabalho. Isto resultou que o primeiro contratante de um destes jovens foi o próprio município. Depois seguiu-se uma das empresas municipais. E depois, então, seguiram-se as tais empresas da plataforma Oeiras Community Valley. Quando nós começámos este programa, em 2019, estamos em 2024, passaram alguns anos, impactámos já 50 jovens e conseguimos contrato efetivo, que ainda hoje perdura, com 7 desses jovens. Este projeto aplica-se apenas ao município de Oeiras, e também no município de Oeiras sentimos que eram poucos, havia poucos jovens. Onde é que eles andavam? Nós sabíamos que eles existiam, mas não sabíamos deles. Chegámos à conclusão que há um caminho para fazer, porque ninguém se apresenta candidatura sabendo que não passa da secretaria. Há uma própria desmotivação destas pessoas de ver um anúncio. Esta jovem, por exemplo, Nazara, não é para mim. Quer dizer, isto não é para mim, isto é para outros. Fazer gelados. Quer dizer, até ontem estava a cortar fruta e já, com espírito, vamos lá ver se és capaz. Portanto, estas pessoas são colocadas, ou pelo menos o que partilham connosco, é que vivem sempre esta ideia de estão sempre à prova. Sempre à prova, à espera que falhem. O sucesso não é esperado. E o sucesso foi tendo sido feito, e este ano, no ano 2025, iniciaremos uma nova etapa de alargamento do projeto Capacitar, através do apoio de outro investidor social, para além de ser a Câmara Municipal, também o BPI, através da Fundação La Caixa, que nos vai permitir robustecer a nossa equipa de técnicos e com isso apoiar mais jovens que, entretanto, temos lista de espera, não é? Pronto, as pessoas vão vendo, afinal, há capacidade de resposta, afinal, vão-me apoiar, portanto, posso ir ali e pedir ajuda. Isto também, gostava só de tirando já o post-it de porque é que não havia tantos jovens quanto isso e porque é que não havia lista de espera e depois começou a haver. De manhã, sei que no programa falámos dos programas de transição. Nós não chegamos a este ponto se nas escolas não se começar a criar nestes jovens efetivas expectativas e efetivas competências para o mercado de trabalho. Isto não se faz aos 15 anos, não se faz aos 18, faz-se no jardim de infância. E eu, que fui durante muito tempo, hoje estou noutras funções, mas terapeuta em intervenção precoce, lamento informar-vos, ainda vivemos numa cultura de que os meninos, sem nenhum indício de perturbação de desenvolvimento, fazem um percurso, os outros importa ser felizes. A uns eu treino competências, os outros importam ser felizes. Um tenta trabalhar e melhorar e atingir o seu potencial máximo, o outro lá vai aprender macramé ou pintar o coelhinho cor-de-rosa. Enquanto a visão for esta até mesmo dentro das escolas, nós não vamos ter massa para fazer este salto. Temos que educar todos os nossos alunos na perspectiva de estou a educar adultos que vão ser autónomos, têm o direito de ser autónomos e por isso tenho que os capacitar. Só para colar um bocadinho atrás e também outro ponto que aqui tinha. Este projeto hoje em dia vive de rede, temos aqui alguns parceiros sentados neste auditório que trabalham com a ENDE e com o Capacitar, a CERSICA, o próprio IFP, o próprio INR, que foi durante muitos anos cofinanciador deste projeto, e é assim
que hoje implementamos este projeto e que queremos que isto seja mais do que meros projetos, sejam respostas efetivas implementadas no território, que sejam estruturados enquanto medidas de política pública que permitam transformar a vida destas pessoas neste sentido muito basilar, que é dar-lhes a mesma oportunidade que aos demais. Obrigada, André. Eu, como vim sem telemóvel, pergunto-vos como é que estamos de termos de tempo. É? Estamos bem? Então se estamos bem, melhor ainda, porque eu também gosto muito de falar. Eu acho que nós temos aqui 3 intervenções muito fortes e eu acredito muito no trabalho de rede e por isso é que também estava a perguntar no trabalho de rede e acho que aqui é de facto o trabalho de rede com as empresas e se calhar com as escolas. Falou ali num ponto muito importante e que eu de facto, ainda hoje de manhã quando estava a ouvir falar, estava a pensar... Se nós, neste momento, temos as crianças nas escolas e que iam estar numa educação inclusiva e começamos a ter crianças completamente segregadas em algumas escolas e que não têm sequer a oportunidade de estar na sala de aula, como é que estas crianças vão sair capacitadas de uma escola e acreditar em si para que tenham uma vida autónoma e que possam, de facto, integrar no mercado de emprego? Mas isto é uma forma muito crítica de algumas situações que eu começo a sentir e que vejo que se está a passar na escola e eu não sei se nós não estamos a regredir no tempo e se não vamos ter um problema muito grave que de facto vamos ter jovens que estão a sair da escola, que vão sair sem o 12º ano, que não têm a habilitação mínima obrigatória e como é que eles nem sequer podem ter acesso às ações de formação profissional. Eu acho que é um problema que nós devíamos pensar e que devíamos meditar, mas este espaço agora não é aqui, o espaço agora aqui é de facto aquilo que eu considero que é importante, que é aquilo que dizia que é o meu projeto não é melhor do que o outro, mas que este trabalho de partilha, de nos sentarmos e ouvirmos uns aos outros e saber aonde é que eu posso melhorar, de facto. Porque eu acho que o que o André disse é importante. No caso do município do Porto, o processo é importante. Mais do que as pessoas que foram e que efetivamente tiveram colocação direta, isto é uma perspectiva pessoal, não é uma perspectiva do projeto, é uma perspectiva pessoal que eu partilho convosco como técnica, como pessoa com formação na área até da educação, das ciências da educação. Aquilo que eu posso partilhar é que o importante, quando eu olho para o projeto de eficiência, é o processo, e é aquilo que também estava a contar há pouco, é o processo, é toda a dinâmica que é construída, quer com as empresas, quer com as pessoas, quer no nosso caso depois o momento do encontro, em que a pessoa é treinada para fazer uma entrevista rápida, para convencer a empresa a contratar e não contratar o outro. Portanto, todo este é o processo, é a possibilidade como aquela, e como o André referiu muito bem, aquilo não é para mim, eu até nem me sentia muito confortável estar aqui na frente de loja, mas devagarinho fui conseguindo todas estas competências. E é a possibilidade das pessoas terem oportunidade efetiva, que é um direito humano, é ter oportunidade de igualdade em relação ao acesso aos locais de trabalho e acesso às oportunidades de qualificação, como foi referido também na parte da manhã, qualificação, capacitação, para nós descobrirmos as nossas capacidades, as nossas melhores capacidades. Todos nós somos melhores a uma coisa e piores a outra. Temos é que tentar, temos é que ter oportunidades de as descobrir. Portanto, aquilo que o André referiu aqui há pouco, que à partida os outros têm que ser felizes, uns têm que ser felizes, os outros têm que desenvolver as capacidades máximas. Nós queremos trabalhar para que todos eles possam descobrir as suas capacidades máximas e possam ter oportunidade de as partilhar. E estes projetos, de facto, com rede, da autarquia, em consórcio,
só das instituições, também nos mostram que é possível fazer diferente. E não são os números, porque cada pessoa é uma pessoa, mas de facto os processos em que elas estão envolvidas é cada vez mais importante serem divulgados, partilhados, espelhados, para que possamos, no fundo, até replicar em função das realidades que nós vamos tendo, que são diferentes. O Porto é diferente de Oeiras, é diferente de Cascais, é diferente de Lisboa, os territórios são muito diferentes, as redes sociais são muito diferentes, o tecido, as ofertas são muito diferentes e, portanto, nós também temos que ter a capacidade de olhar, de nos encontrarmos, de comunicarmos e de olhar e encontrar soluções, como a senhora vereadora ligou à instituição, arranjem uma solução, mas também todos juntos temos que encontrar essas soluções também para este problema das pessoas que têm todo o direito de ter acesso ao emprego, como dizia o André. E deixem-me só fazer uma pergunta aos três, porque é mesmo uma questão de curiosidade. Nós aqui nos 3 projetos que foram apresentados houve muita preocupação que é a pessoa. Mas para esta pessoa ser de facto incluída no mercado de trabalho precisa das empresas. E a minha pergunta é, sentiram que a lei das cotas do setor privado, as empresas se juntaram mais a este projeto só para cumprir cotas ou não? Eu acho que não. É não começar por ali. Eu posso começar. Pela nossa experiência, nós já tínhamos algumas grandes empresas e médias empresas também que já tinham dado aqui alguns passos e já tinham até trabalho bastante desenvolvido na inclusão de pessoas com deficiência. No entanto, a lei das cotas trouxe aqui uma coisa, que isso é inegável, que é trazer para cima da mesa esta questão. E não poder ser mais adiada, digamos assim, porque muitas vezes nós fazíamos a prospeção direcionada, como eu referi, e aquilo que diziam era pessoas com deficiência, pois, mas podem trabalhar, mas nós temos aqui funções de muita responsabilidade, não podemos aqui colocar ninguém com deficiência. Pronto, e aquilo que eu costumo dizer às empresas e que costumamos falar é que no fundo se calhar é uma medida que nos fez pensar que tinha que ser agora e portanto vamos aqui encontrar soluções, não é? Vamos aqui encontrar soluções para que de facto seja uma realidade que seja possível e que todas as partes sejam bem servidas, entre aspas, não é? E então vamos aqui pensar como é que nós vamos poder fazer isso. E muitas vezes é pensar um bocadinho fora da caixa, que é em vez de eu, perante uma pessoa com deficiência que à partida tem competências para uma função, mas que até pode não desenvolver todas as tarefas daquela função, ou pode precisar de alguma adaptação razoável, como foi aqui falado de manhã, e eu pensar, ok, ela não reúne estas e estas condições, então vou excluí-la, é pensar de que forma é que eu posso organizar o trabalho da minha equipa, de que forma é que eu, em termos de empresa, posso eliminar aquelas barreiras que o Jerónimo falou também de manhã, aquelas barreiras à inclusão e permitir, de facto, que ela possa entrar na nossa empresa e ter aqui um papel ativo. E, portanto, é um bocadinho esta situação, não é, que eu queria trazer para aqui. Claro que temos empresas em muitos níveis, temos empresas que estão, de facto, também preocupadas em justificar porque é que não cumpriram a cota, não é? Mas enquanto nós não tivermos, de facto, uma cultura organizacional diversa e inclusiva, e era aí que eu também queria chegar e que também de manhã também, nós no fundo já falámos aqui de muitas coisas, não é? Mas a cultura diversa e inclusiva, de facto, onde cada um tem o seu lugar e é uma mais-valia, não é só ter o seu lugar, não é? É considerar que é uma mais-valia para a equipa e para a organização e para a empresa, não vamos lá. Portanto, se procuramos encaixar na forma, não vamos lá. Temos que pensar um bocadinho de que é um direito, mas que realmente todos temos competências e capacidades e, portanto, como é que vamos incluir e não pôr de lado? Não sei se respondi. Eu agora ainda ficar aqui.
Pegando no que a Sara disse, no meu ponto de vista, o nosso país ainda precisa que haja uma lei de cotas. Já não havia tempo para a alteração de fundo, da cultura organizacional, para um princípio de uma cultura aberta à diversidade. E as leis das cotas têm este impacto. Há um momento em que dizem, até podia ser, mas agora vai ter mesmo que ser obrigatório. Infelizmente ainda precisamos de leis de cotas em vários aspectos que regulam a nossa sociedade. Pegando o exemplo que deu há pouco, aconteceu isto na educação. Havia muita bibliografia escrita sobre a vantagem de ter crianças com condição de deficiência e incapacidade, a partilhar o espaço com crianças neuronormativas, mas foi preciso dizer, é proibido excluir. Para eles dizerem, então se calhar vamos passar a incluir. E depois, e já me estão aqui os papéis, e depois passou-se aquilo, vamos incluir um bocadinho à parte. E no mercado de trabalho também vemos isto. Vamos incluir, mas e se só se ficar ali num cantinho que não aborreça ninguém? Este é um caminho que temos que assumir que vai existir, que se calhar é próprio da condição humana de existir. Temos que ser nós, interventores sociais, a estar atentos a isto e a dizer que por agora admitimos isto e somos solidários com estas necessidades de adaptação de parte a parte, mas haverá um momento em que também vamos ter que proibir a exclusão. Neste país ainda não há a proibição da exclusão plena, não é? É obrigatório incluir, mas não é proibido excluir, que é uma coisa muito interessante. E pronto, e basicamente para não esticar mais, senão... Ainda tem mais 2 minutos. Eu concordo, eu acho que veio colocar em cima da mesa uma necessidade que não se estava a conseguir cumprir de uma outra forma. E, portanto, obriga... pela via legislativa, as empresas a fazer uma autorreflexão do que querem para si e do que querem para a sua cultura organizacional, não é? É óbvio que, numa lógica de bottom-up, seria muito mais interessante. Não podendo ser, e com tanta dificuldade de nós avançarmos, e a doutora Paula mostrou-nos os dados, e estamos a remontar a 2009, a questão da convenção, portanto, isto é tudo muito recente. Portanto, no fundo, a legislação obriga-nos a colocar em cima da mesa e em cima da agenda das empresas essa necessidade. É claro que empresas mais robustecidas, maiores, sentem que têm aqui uma obrigação muito mais profunda, muito até relacionada com as questões da responsabilidade social, não é? No caso do município do Porto, nós temos um banco local de voluntariado e temos muitas empresas aqui a associarem-se a nós no voluntariado empresarial, não é? Portanto, dentro da sua responsabilidade social, querem colaborar connosco nessa matéria. E, portanto, eu vejo isso dessa forma. O emprego das pessoas com deficiência devia ser considerado na responsabilidade social. Não, eu não quero, não, ainda bem que, não tem que ser, eu estou a fazer, o que eu estou a dizer, se calhar não me fiz entender, é que eu acho que as empresas estão a olhar para as questões sociais de uma outra maneira. Não é? O que a lei fez, ou o que a lei faz, é que as empresas, no fundo, pelo facto de a terem que cumprir, também se repensem em termos de cultura organizacional e estejam mais despertas para o facto e tentem ir ao encontro daquilo que lhes é exigido pela lei. Sob uma perspectiva, lá está, técnica, não me parece que seja interessante, porque preferia que fosse ao contrário. Sob o ponto de vista de colocar na agenda, e como o André dizia, e como a Sara também, no futuro nós construímos uma cultura organizacional virada para a inclusão efetiva e para a diversidade, é importante. Agora, as empresas também têm que continuar a investir na sua qualificação e capacitação na área da diversidade, e quando eu falo da diversidade é aos diversos níveis, não é só na área da deficiência, mas também nas questões de género e por aí fora. Que também, outra conferência, que não o fazem. Portanto, eu acho que a questão da lei é controversa naturalmente, mas que coloca em cima da mesa as questões que são importantes, coloca. Vou resgatar os meus 2 minutos. Gostava também que só deixar este ponto para reflexão. O talento que estamos a desperdiçar. Portugal tem 11% de pessoas com condição de deficiência.
por aí, 30% desses estarão numa idade ainda, idade laboral. O talento que nós estamos a desperdiçar, porque neste universo estão pessoas desde, aliás, no universo de trabalhadores em Portugal, há aquele altamente funcional que não existe, não é? Que não precisa de nenhum apoio para exercer a sua função, como se algum de nós conseguisse fazer isso, até à pessoa que, com grandes limitações, que não consegue efetivamente desempenhar uma função. Mas este é uma franja. Os dois são uma franja. No meio, há um potencial enorme, pessoas, como vimos aqui, que nós estamos a dizer, não é preciso. Não é preciso, porque estão lá com um marcadorzinho. Não é? Então aqui tem aquele indicador, e o sistema por vezes também é muito facilitador na sinalização, a sinalização que marca, não é? A sinalização, este andou na intervenção precoce, foi do 3 de 2008, agora de 54 de 2018, e depois foi para um PIT, este é dos especiais, eu próprio sou dos especiais, e era assim conhecido na escola. Tenho hiperatividade e déficit de atenção, não sei se alguém já suspeitou. Tomava Ritalina até aos 18 anos e depois troquei por expressos sucessivos e a coisa está como veem. Portanto, eu sou o verdadeiro... sou a prova de que o sistema funciona quando é para funcionar. Okay? Quando quer. E quando quer ou quando há pessoas obstinadas que não deixam que falhe. E neste caso, a rede familiar, a rede social, não permite que falhe. Mas nós não podemos esperar que seja outra rede que não a rede, desculpem, do Estado a não falhar. A rede do Estado é a única que não pode falhar. Quando eu entro em escolas e vejo-a falhar, não posso... Estas inquietações que a Eduarda nos apresentou do que é que vai ser, o que é que vai ser não é de 1, 2, 3 jovens. São milhares. Entrem nas escolas hoje em dia. Outro capítulo. Descapitalização do ensino público, falta de professores, falta de meios. É mais fácil arrumar estes alunos todos num guetozinho, numa sala em que está um a olhar para 10. Eu percebo isso, mas temos que enfrentar isto. Portanto, queria só deixar para reflexão o talento que estamos a perder, as mentes brilhantes que podemos estar a deixar escapar por entre estes fios, as várias, eu não decorei os nomes, mas aquelas caras são multiplicadas por vários milhares que diariamente nós nos cruzamos com eles e porque tiveram... Estão a ver a pressão? E porque tiveram... Isto foi assim a vida toda, para testes e tudo, era sempre isto. E que tiveram a oportunidade de ser um rosto mais parecido aos outros todos. Portanto, era só mais este ponto. Peço imensa desculpa e vou passar aqui o telefone. Bem, eu acho que vou para uma mesa para fazer conclusões, portanto eu faço as conclusões na outra mesa. Deixem-me só agradecer aos três. Acho que foi um painel extremamente descontraído, mas que focamos aqui aspectos bastante importantes e que de facto temos que nos reunir mais vezes e trabalhar mais isto e passar a palavra também para outros municípios. Muito obrigado. Obrigado. De seguida faremos uma pausa de 10 minutos para retomarmos no quarto e último painel. Obrigado. Boa tarde a todos, todos e todas que estão aqui presentes. Um agradecimento aqui ao nosso painel. Vamos aqui iniciar, portanto, com as conclusões. Portanto, isto é o painel aqui das conclusões e das perspectivas e dos caminhos futuros. Eu tenho aqui do meu lado direito, vou começar aqui com o José Seródio, que nos vai dar aqui, ele teve no painel 2, que foi o painel das dimensões críticas para a empregabilidade das pessoas com deficiência, e vai-nos dar aqui a conclusão do painel, que esteve a moderar. Muito boa tarde, agradecer mais uma vez o convite do INR, do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, para estar aqui presente neste painel. Em relação ao painel número 2, eu há bocado não fiz uma descrição minha, mas acho que não é preciso. Mas se quiserem, também não tenho 2 metros de altura, também não tenho... Sou mais para o forte, tenho 1,67 m, sou mais baixo do que o nosso colega ali de Oeiras. Tenho menos cabelo, porque o cortei, mas também tenho muitas falhas de cabelo,
cabelo também é cinzento, já mais para o branco do que para o preto. Estou de calças castanhas, camisa cinzenta, gravata castanha e um casaco aos quadrados, castanho e preto. Então eu vou fazer umas pequenas conclusões relativamente ao painel número 2, em que foi feita a crítica relativamente a algumas das situações. Começámos por uma análise macro e acabámos numa análise micro da situação da formação profissional e inclusão no mercado de trabalho. E relativamente a este painel, queria salientar basicamente alguns desafios e algumas propostas que foram feitas, nomeadamente a dificuldade de colocação e inclusão no mercado de trabalho devido ao transporte, à dificuldade de transporte muitas vezes das pessoas depois de sua casa para o local de trabalho e vice-versa, a questão da dificuldade do nível baixo de qualificações académicas, os perfis de competência de modo de trabalho, a dificuldade de colocação dos alunos depois no mercado de trabalho, que estão a seguir e que tenham um PIT, em relação aos alunos que completaram os 18 anos e que não completaram o 12º ano de escolaridade, a dificuldade em fazerem formação profissional ou se seguirem uma via profissionalizante, a questão do acompanhamento pós-colocação, que foi outra das propostas que foi efetuada, e a questão de, muitas vezes, colocada de trabalhar diretamente com as pessoas e com os diversos interlocutores, que também foi apontado como uma grande dificuldade. De salientar aqui um conceito que foi apresentado, positivo, conceito de Job Trainer, que faz o acompanhamento e o treino em competências da pessoa no mercado de trabalho e no posto de trabalho, e também aspectos positivos que foram bastante realçados, nomeadamente a colocação no mercado de trabalho por parte das diversas entidades que estiveram aqui presentes, desde o PIT da Escola de Alvalade, que conseguiram colocar em 8 alunos em mercado de trabalho, a questão da Câmara Municipal, que conseguiram, tem uma política micro, médio e macro de colocação no mercado de trabalho. Estes, para mim, foram os grandes aspectos positivos que foram encarados. Algumas das outras questões que são de realçar deste painel e que foram levantados logo pelo Dr. Jerónimo de Sousa, foram logo a questão dos determinantes, a inclusão ativa, a questão dos ativos, a componente pessoal, social e profissional, que são aspectos que devem ser repensados e eventualmente analisados com vista à apresentação de propostas futuras. Estas as conclusões que eu retiro do painel 2, que foi coordenado por mim, que não teve tempo para ter um debate e uma troca de ideias com o público em geral, porque poderíamos ter ido mais além em algumas áreas. Muito obrigado. Muito obrigada, José Cerudo. Eu vou passar agora aqui portanto, ao painel 1, portanto, a Anelisa Costa Santos, que teve a moderar o painel Empregar Pessoas com Deficiência, Custo ao Investimento. A Anelisa é licenciada em Gestão de Empresas e é desde setembro de 2022 é vogal do Conselho Diretivo do IFP com responsabilidade da formação profissional. Passo-lhe a palavra. Muito bem. Então, uma breve síntese do que foi aqui relatado no painel 1 e começava por falar
no tema que a professora Paula colocou, que em 2009 Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 27, sobre emprego e trabalho e emprego. Depois focou-nos num comentário que eu achei muito interessante, o comentário número 8 do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2022, que diz que o direito ao trabalho é um direito fundamental, essencial para a realização de outros direitos humanos, constituindo uma parte inseparável e inerente da dignidade humana. O direito ao trabalho contribui para a sobrevivência dos indivíduos e da sua família. Depois, também focou que o Comitê está ciente que um sistema de valores conhecido como capacitismo afeta negativamente as oportunidades de muitas pessoas com deficiência terem trabalho e empregos significativos. No mercado de trabalho pode levar ao emprego segregado, como oficinas protegidas, ou à participação involuntária na economia informal. Falou-se também de políticas de emprego para pessoas com deficiência em Portugal, nomeadamente os programas de emprego e apoio à qualificação, incentivos para as entidades empregadoras, a marca, a entidade empregadora inclusiva e financiamento de produtos de apoio. Relativamente a dados e a evolução dos indicadores de emprego em Portugal entre 2015 e 2022, focou aqui a taxa de emprego, em que pessoas com deficiência têm mais 23 pontos percentuais e as pessoas sem deficiência mais 11 pontos percentuais. Relativamente à taxa de desemprego, as pessoas com deficiência têm menos 9 pontos percentuais e as pessoas sem deficiência 8. Apesar do crescimento constante ao longo dos últimos anos, os trabalhadores com deficiência na administração pública representam ainda apenas 3% do total. No setor privado, representam ainda apenas 0,6% do total de trabalhadores. Não é muito comum contratarem pessoas com deficiência na faixa etária também entre os 45 e os 64 anos, isto nos vários setores. Apesar da descida da taxa de pobreza, também foi referido que o gap entre pessoas com e sem deficiência mantém-se quase inalterado. Depois, no final, focou as novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial e a transição para o trabalho digital, poderem criar novas barreiras ou formas de discriminação, bem como oferecer também novas vias de acesso ao trabalho e novas formas de emprego. As transformações económicas, como a transição para uma economia verde ou a resposta às crises, criam oportunidades de inclusão, bem como a ameaça de deixar pessoas para trás. Sensibilizar empresários, sindicatos e a sociedade em geral para as vantagens do emprego de pessoas com deficiência é necessário. Depois passava para o tema do emprego das pessoas com deficiência, condições e desafios, que foi realizado pela doutora Mafalda Troncho. O futuro do trabalho, também com a mudança transformativa, foi aqui focado, que é assente numa profunda revolução tecnológica e alterações demográficas e climáticas significativas e impacta realmente nos nossos mercados de trabalho, ao mesmo tempo que gera desafios e oportunidades para pessoas com deficiência. Para trabalhadores com deficiência, o risco de ficar para trás e cair na inatividade é muito superior. Parceiros sociais e governos têm uma responsabilidade acrescida e particular a este respeito. A integração de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência provavelmente tem um custo, mas certamente inferior ao retorno desse investimento. Muitos países, os apoios públicos mitigam esse custo e têm apoios em áreas tão diversas como a formação, segurança e saúde no trabalho, adaptação do local de trabalho e muitas vezes apoio à contratação e benefícios fiscais. E falando em adaptação do local de trabalho, passo para o terceiro tema, que foi realizado pela doutora Joana Neto e focou aqui várias realidades. O empregador deve tomar medidas adequadas para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao emprego, o possa exercer e nele progredir, ou para que tenha formação profissional, exceto se tais medidas implicarem encargos desproporcionados. Há vários estudos que comprovam que a inclusão de pessoas com deficiência tem impacto na inovação e na produtividade das entidades
E falou também em várias medidas de adaptação razoável, como a redução do horário, a alteração de tarefas, a reafetação a outros postos de trabalho. E, para finalizar, ela transmitiu que é de facto um investimento inicial, mas sem dúvida com um grande retorno. Para finalizar, tivemos o Dr. Pedro Ramos, que falou sobre os desafios à gestão de pessoas com deficiência e que focou que muitos anos esteve a selecionar pessoas iguais a ele, iguais a nós. Andámos anos e anos a informar pessoas e não a recrutar pessoas. E o mundo mudou e as empresas também começaram a virar-se, a focar-se nas pessoas. Aprendemos todos que o ideal hoje para as pessoas terem mais sucesso é ter pessoas que pensem de forma diferente e diversa. E, para isso, temos que reposicionar e ter pessoas diferentes para ter melhores resultados. É só. Muito obrigada. Passamos agora aqui à conclusão do terceiro painel, aqui com a Eduarda Saraiva, que é licenciada em Segurança Social e é atualmente é chefe de divisão da Unidade de Coordenação e Gestão de Parcerias no INR. Eduarda. Boa tarde outra vez a todos. Aqui o painel 3 acho que pegou aqui muito no mote daquela deixa que tinha sido deixada pelo Pedro Ramos e da diversidade e empregabilidade e o que é que algumas câmaras municipais de facto têm feito nos seus próprios municípios com esta mudança de paradigma, o paradigma de olharmos para as pessoas na sua igualdade, de oportunidades a ter um emprego e no seu ser em si íntegro. Esta diversidade é muito focada aqui pela própria forma como os municípios se articulam e trabalham em rede com outras instituições, com o próprio Instituto de Emprego, com outras associações ligadas à área da deficiência. Dizia-nos até o André, que foi a própria vereadora da Câmara de Oeiras que telefonou e disse: resolve-me este problema. As organizações não governamentais das pessoas com deficiência, que de facto também estão no terreno, são o papel principal para o desenvolvimento e articulação deste trabalho em rede com os próprios municípios, porque são eles que conhecem as pessoas e que podem de facto desenvolver aqui e dar deixas para esta mudança de paradigma. Dos projetos que nos foram apresentados é curioso nós vermos aquilo tudo que ouvimos falar no painel 1, que é os matches, este encontro dos desejos dos trabalhadores com os próprios desejos das empresas, aquelas empresas que deixaram de ter aquele formato do informar e que todos temos que ser iguais e todos temos que vestir a camisola e todos temos que seguir o mesmo caminho e sermos logo formatados na integração da empresa, que todos temos que pensar da mesma forma e que passamos de facto para este caminho de diversidade. É aqui curioso ver na diferença também na apresentação dos três projetos a avaliação que o Porto dá, da importância da avaliação anual do projeto. O reencontrar-se no dia D, na parte final, e fazerem a avaliação do projeto de forma a relançar o projeto mais um ano para o ano seguinte e indo corrigindo alguns aspectos. Outro aspecto aqui importante que é este acompanhamento que é necessário ao longo do tempo. Não interessa só incluir as pessoas no mercado de emprego, importa acompanhar de facto aquela própria empresa. E eu falo mesmo do acompanhar a empresa, porque todas as pessoas que têm que lidar com uma pessoa que é diferente na maneira do seu comportamento ou nas suas necessidades, há esta necessidade de acompanhamento para que se lime as arestas e que tudo corra de facto bem. O painel, eu achei que foi um painel interessante, se calhar fomos dos que tivemos mais sorte,
porque éramos só 3 e a conversa acabou por fluir de uma forma descontraída e que houve ainda aqui espaço para diálogo. A conclusão que eu tirei deste painel é que, de facto, este diálogo tem que acontecer e tem que acontecer mais vezes. Nós temos que nos juntar mais vezes e discutir e apresentar projetos, por aquilo que o André dizia e que é muito aquilo que eu também às vezes eu sinto, que é, nenhum de nós é perfeito e o meu projeto não é melhor do que o outro. Todos os projetos têm coisas boas e todos os projetos têm coisas más. E quando nós nos encontramos e discutimos os projetos, nascem novos projetos, todos eles melhorados, e a importância, de facto, deste encontro hoje aqui demonstrou esta importância de discutirmos e apresentarmos novos projetos. Deixem-me só concluir dizendo que para mim foi uma honra apresentar projetos no âmbito dos municípios. Quem me conhece e que está na sala sabe que eu tenho desenvolvimento também na minha unidade dos balcões de inclusão e que nós trabalhamos com os municípios. Trabalhamos muito na defesa, mas principalmente no espalhar dos direitos das pessoas com deficiência. É este principalmente o objetivo do balcão de inclusão, é capacitar todos para os seus direitos, para que eles os possam exercer. E são os municípios um elo muito presente para nós, porque são quem estão no território, são quem mais conhecem a sua realidade local e que podem desenvolver, de facto, estes projetos. Por isso, para mim, foi uma honra ter apresentado este projeto e agradeço uma vez mais ao Conselho Diretivo por me terem convidado para moderar especialmente este painel. Obrigada, Eduarda. E agora passamos aqui às conclusões deste seminário. Vou passar aqui a palavra à Dora Redruel, que é mestre em Psicologia Clínica, em Educação e Formação Contínua de Adultos e pós-graduada em Proteção de Crianças pela Universidade de Coimbra e atualmente é perita internacional da Agência Executiva para a Saúde e o Digital da Comissão Europeia. Dora. Boa tarde a todos. Nesta altura do digital, eu deixei de usar o meu smartwatch para passar a usar um relógio analógico, porque, caso contrário, tenho a impressão que entrava em burnout muito mais rapidamente. Então, com estas coisas sou mesmo péssima. Pronto, eu ainda não me descrevi, porque também ainda não tinha a oportunidade de estar aqui, mas também quem ouvir a minha descrição e quem me está a ver, há alguns anos atrás, certamente não teria arranjado trabalho. Com tanta tatuagem, tanto piercing, muito dificilmente alguém me empregaria. Portanto, eu sou baixinha, tenho o cabelo escuro, assim com as pontas alouradas, tenho piercing no nariz, tenho piercing nas orelhas, tenho tatuagem nos 2 braços, uma tatuagem na mão, coisa por aí fora, e também sou assim pó magrinha. Pronto, felizmente nesta altura isso já não é problema, mas há alguns anos atrás seria. Seja como for, aconselho sempre a esperarmos por alguns bons anos na carreira para podermos tatuar as mãos, caso contrário pode ser complicado. Eu tenho aqui várias notas, porque todos os painéis foram, obviamente, muitíssimo interessantes. Estaríamos todos muito mais felizes se não tivéssemos necessidade ainda de estar a discutir estas temáticas, não é? Obviamente. Era razão de satisfação para todos nós, na medida em que estariam ultrapassadas. No entanto, e como também já foi referido por vários palestrantes, neste momento ainda precisamos de ações positivas para reforçar toda esta matéria de inclusão na área da deficiência. E quando falamos em deficiência, eu obviamente assumo que estamos a falar de uma forma lata, no sentido da discussão da neurodiversidade. Se falou-se aqui uma vez de saúde mental, mas, por exemplo, toda a questão da neurodiversidade e outras questões associadas. Mas, tentando também ser breve, que é outra dificuldade muito grande que eu tenho, porque eu gosto imenso de falar, e depois estou a falar, estou a pensar e estou a fazer tudo e é difícil. Mas eu vou só pegar aqui em algumas coisas que me chamaram particular atenção. Eu vou tentar dar-lhes alguma ordem em termos de ciclo de vida da pessoa, não é? Porque aquilo que nós queremos é uma abordagem centrada na pessoa. Nós estamos no modelo psicossocial ou no modelo social, se quisermos reduzir, não é? Porque ecobiopsicossocial, isto é tudo já muita coisa, mas também faz todo sentido, porque todas as intervenções são contextualizadas. Mas voltando então àquilo que eu queria começar, ou pela questão que eu queria começar, acho muitíssimo importante o facto do Dr. André, não sei se é o Dr. André, ter falado na questão das escolas. Portanto, as escolas são realmente o início da preparação
da pessoa para o emprego, para a sua vida adulta, para a sua integração profissional e até social. E naquilo que diz respeito às escolas, e até porque aqui penso que a minha função e a do Mário será mais ou menos dizer algumas indicações, eu acho que nós não temos tanta competência para... o Mário terá, eu não, para tal, mas penso que neste momento estamos a passar talvez por uma fase de sobrediagnóstico ou sobreindicação de casos e talvez seja preciso aqui reduzir um bocadinho esta tendência, ou seja... Houve uma fase em que os miúdos eram só mal comportados, agora têm todos hiperatividade com déficit de atenção e depois vão todos para planos educativos e depois vão todos para PITs. E quando saem dos PITs já têm à partida rotulado que são pessoas com dificuldades e, portanto, todo o seu percurso a seguir irá ser imensamente dificultado. Ou seja, aqui penso que terá que haver por parte de quem competente um bocadinho um abrandamento nestes diagnósticos ou nestes encaminhamentos, porque julgo que estamos talvez a elevar demasiado estes números, com números que na verdade não serão até reais, aliás, como também em termos europeus estamos a sobrediagnosticar em termos de benzodiazepinas e em termos de depressão, e aqui terá que haver um abrandamento, até porque de facto e na realidade, e até porque eu também estou aqui porque eu tenho um percurso na área da deficiência, trabalhei vários anos na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, 18 anos, representei a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e tive lá vários formandos que poderiam ter tido um percurso perfeitamente normal se não tivessem sido logo imediatamente taxados à partida como indivíduos com dificuldade. Depois, a questão da formação profissional, porque isto depois tem aqui toda... A formação profissional, é assim, na verdade, se nós pensarmos bem, nós mesmos estamos a discriminar no sentido em que, quando as pessoas fazem formação profissional para pessoas com deficiência, levam um certificado que diz formação profissional pessoas com deficiência e incapacidade. A pessoa chega a um trabalho, vai procurar um emprego e apresenta um certificado que diz formação profissional, sim senhor, na medida da qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade. Eu, se fosse empregador, eu se calhar também perguntava assim, bem, mas isto exatamente não é, será o quê? Porque o próprio certificado já diz que é a medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade. E isto remete para uma questão que também foi aqui abordada, não me recordo exatamente por quem, outra coisa que eu tenho, eu sou péssima com nomes, que é a responsabilidade educativa e formativa de todos os cidadãos é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade. E, portanto, todos têm que ser tratados da mesma forma. E nós temos aqui uma medida que funciona em paralelo, que tem financiamento estatal também, mas que é basicamente financiada ou muito financiada por fundos europeus. Ou seja, não se... A meu ver, eu vou dizer aqui uma série de coisas que algumas pessoas poderão não gostar, outras sim, já estou habituada, também faz parte, acho que foi por isso que me convidaram, não sei bem. Se calhar, para a próxima não estarei aqui, se calhar, não importa. Porque, de facto, é assim, ou bem que é para todos, ou bem que não é. Porque, sim senhor, é preciso um apoio especial, mas será que há necessidade de a própria certificação ter logo também ali a taxa a dizer certificado de formação de pessoas com deficiência e incapacidade? Acho que também deve ser repensado. Depois, a questão que também se relaciona com esta, que é a falta de financiamento para a execução de projetos de inovação. Porque quando temos alguma coisa que é realmente nova, normalmente não encontramos financiamento, não é enquadramento legal. Ou seja, nós andamos aqui sempre no inverso, não é? Eu vim agora de um intercâmbio, isto é um exemplo muito prático, em que havia uma medida fantástica de uma instituição, que era uma casa SOS 24 horas aberta para pessoas com problemas de saúde mental, com uma enfermeira a tempo inteiro. A iniciativa é fantástica, mas vai ter que fechar, porque não há nada na legislação que permita que ela exista. Isto não faz sentido nenhum. Ou seja, nós estamos a encaixar, estamos a retirar medidas positivas, estamos a retirar inovação, estamos a retirar qualidade de vida, porque não temos enquadramento legal. Mas então será um enquadramento legal que terá que se ajustar e não retirarmos aquilo que é positivo. Depois, aqui os vários painéis demonstraram boas práticas, e isso eu quero salientar, de interação.
E aqui a questão do eco e a questão do contexto. Todas as intervenções são contextualizadas. Uma intervenção que não seja contextualizada não resulta. E apesar de Portugal ser pequeno, uma intervenção que é realizada aqui não irá ter o mesmo resultado se for realizada no interior, se for realizada no norte ou se for realizada noutra região. Portanto, os projetos têm que ser apoiados conforme eles existem no seu contexto, porque é o seu contexto que os sustenta, é o seu contexto que os suporta. Eles são adaptados ao seu contexto. Se nós queremos mudança, o contexto também tem que se alterar e é no contexto que nós temos de trabalhar. E sobre isso nós vimos aqui ótimos exemplos, boas práticas, mas lá está, que de facto precisam de apoio, precisam de financiamento e, mais uma vez, depois voltamos também às dificuldades de financiamento, mas também àquela questão que foi referida de então, e quais são os indicadores de impacto, então e quais são, então e quantas pessoas colocaram, então e quantos estão empregados, então, pronto. Claro que temos que ter resultados, não é? Mas as pessoas serão sempre pessoas. Há indicadores de qualidade de vida, há mudança na vida de uma pessoa, há transformações que se dão no ecossistema que também são substanciais e isso também tem que ser analisado. Já estão todos a olhar para mim, estou a demorar imenso tempo. Eu já percebi, eu acho que falta só aqui mais mesmo, o quê? 2 pontos. Que é, novamente, frisar, até porque já foi dito, e foi dito muito bem, que é a diferença entre empregabilidade e emprego, nós confundimos muitas vezes. Já foi dito, por quem de direito, nada a acrescentar, empregabilidade é dar às pessoas aquilo que elas precisam para se tornarem mais capazes de arranjar emprego. Nós aqui estamos a discutir empregabilidade, mas a maior parte do tempo estivemos a discutir emprego. Estivemos a pedir taxas disto, taxas daquilo, quantos é que empregou, quantos é que não empregou, quantos é que empregou. Pronto, esta questão é importante. E o quê? Como veem, eu sou muito organizada, conseguem perceber isso, não é? Não. Só me falta mesmo este ponto, e aqui não é nenhum caminho futuro, mas é de facto reiterar aquilo que já foi dito. Nós, enquanto sociedade, nós no espaço europeu, nós no espaço global, e o Estado tem responsabilidade para com todos os seus cidadãos, sejam cidadãos produtivos, sejam cidadãos não produtivos. E, portanto, mesmo quando as pessoas não têm potencial de empregabilidade, ou esse é reduzido, a nossa responsabilidade não diminui. Ao contrário, aumenta, porque são pessoas mais vulneráveis, que precisam de mais apoio, precisam de uma maior rede e precisam que o Estado não lhes falhe. Porque, tal como já foi dito também por quem, não me lembro, eu peço imensa desculpa, mas acho que também foi o André, o Estado é que não pode falhar. E nós também não podemos falhar. Eu acho que está tudo, desculpem. Acho que demorei muito. Muito obrigada. Obrigada, Dora. E as suas palavras foram aqui ouvidas pelo Presidente do IFP, do Conselho Diretivo, portanto... São... E agora passo aqui a palavra ao Mário Pereira, portanto, que é psicólogo, licenciado pelo ISPA, com uma vasta experiência no apoio a pessoas com deficiência e doenças mentais e atualmente preside a Forman e integra o Fórum para a Integração Profissional desde 2009. Passo-lhe a palavra para nos dar aqui as conclusões. Bom, eu não vou agradecer o convite, porque me obrigado a estar bem acordado o dia todo. E, portanto, não... Pronto, de qualquer maneira, passando àquilo que interessa e aos factos, assim, como ideias gerais daquilo que poderia tirar daqui, é evidente que nós falamos da questão das escolas e acho que não se pode desligar da empregabilidade. Eu vou só dizer uma coisa, o Lou Brown, que é um perito americano, que quem quiser saber mais sobre ele, a Forman tem um livro publicado com textos dele que estão disponíveis no nosso site e pode ser descarregado à vontade, um PDF livre. E ele dizia que todos os jovens ao sair da escola deviam saber 9 coisas, mas a primeira era ter ética de trabalho e ser gentis para com os outros. E com isto, uma pessoa com deficiência intelectual desenrasca-se na vida. E, portanto, esta é uma das questões que às vezes nós descuidamos em relação àquilo que a ética de trabalho começa, de facto, quando és pequenino. Aprender a concluir tarefas, aprender a fazer, a esforçar-se para fazer coisas, para ter coisas. Portanto, isso é uma questão, não sei saber mais sobre isso, mas o Lou Brown tem textos muito interessantes sobre isto. Daquilo que vimos aqui hoje, há 2 coisas. Por um lado, nós temos paradigmas muito bonitos, mas isto, de facto, há um bocado, eu estava a falar com o João, dizia sempre, isto é um bocado como nós estarmos a ver uma pastelaria muito grande, que cheia de bolos muito bonitos, mas termos ficado do lado de fora da vitrine, na rua. E, portanto, há coisas que a dificuldade e o desafio que está aqui para nós é passar estas coisas de projetos muito giros e pontuais para coisas de acesso universal e simples e fácil.
E esse eu penso que é o desafio que nós aqui temos ao nível da empregabilidade. Para isso, há aqui duas coisas que foram levantadas por toda a gente, que acho que há um consenso sobre isso, que é a ideia da mediação e da individualização. E, de facto, aquilo que está comprovado hoje também, assim, o emprego das pessoas com deficiência precisa de mediação. E pronto, e o grande instrumento nessa mediação que existe em Portugal são os centros de recursos, têm que ser provavelmente mais ativados, mais proativos, mais ativos, mas que existe esta estrutura que tem que ser mais ativada para garantir essa mediação que aqui foi falada. Nós de inventar job trainings, até já há TAFs, que são os técnicos de apoio à formação em empresas, já existe essa categoria em Portugal desde 1983 ou 4. E, portanto, nós já vamos tendo aqui algumas coisas que temos que, de facto, conseguir ir potencializando isto. Portanto, o problema é conseguir levar à prática os paradigmas novos, né? Porque, de facto, nós temos num momento em que a legislação tem os paradigmas novos, mas tem os instrumentos antigos. E, portanto, nós estamos a trabalhar com instrumentos antigos. Nós estamos a trabalhar com instrumentos, e eu disse isto aos colegas psicólogos, que nós usamos, a maior parte das vezes, para intervir na inclusão, usamos instrumentos que são do tempo em que a palavra inclusão não existia. E, portanto, isto não pode dar certo. E, portanto, há, de facto, também uma revolução, diria eu, nos paradigmas e nas metodologias e nas abordagens, muito mais centradas nas pessoas, muito mais individualizadas, e que, de fundo, para terem sucesso, precisam de mediação. E precisam de mediação, também, isso foi dito aqui, as pessoas com deficiência precisam de mediação ao longo de toda a vida. A questão, evidente, começando pelas escolas, por exemplo, da formação profissional. A formação profissional em Portugal tem um grande problema, quer dizer, nós continuamos a ter um sistema segregado. Há, neste momento, uma medida que eu espero que esteja prevista numa legislação que espero que venha a ser publicada, e que é, de facto, que os centros de recursos de apoio ao emprego possam também servir de centro de recursos de apoio à formação das pessoas que frequentem pessoas com deficiência que frequentem formação em entidades regulares. Isso está previsto já uma proposta de legislação, não sei qual é o estado atual disso, mas que esperamos que seja publicada em breve, que permite também essa medida, e, portanto, isso seria muito importante. E, de facto, a formação profissional, com o estatuto que ela tem, um pouco marginal, está muito sujeita a muitas coisas. Quer dizer, por um lado, quer dizer, os financiamentos são dependentes dos fundos comunitários, variáveis em função disso. Também nem sempre são depois suficientes, depois o formato também é muito, a preocupação ainda é muito conseguir que ela se adeque ao que são os formatos globais e não propriamente que respeite a individualização, etc. Muito nessa questão. E isso é um problema que de facto nós precisamos de resolver, não é? Porque... Mas também isto depois é tudo muito... Há pouco o Jerónimo punha estas questões, quer dizer, nós... dizemos assim, isto tem que ser resolvido, mas achamos que isto tem que ser resolvido pelos políticos. Não, isto tem que ser resolvido por cada um de nós, no nosso cotidiano. Aliás, eu costumo dizer, quando a malta me diz, não sei o quê, os políticos, não podes querer que os políticos sejam burros de manhã e espertos à tarde. Nós não podemos passar o dia a insultar os políticos e depois a querer que eles resolvam os nossos problemas. Quer dizer, isto não é um contrassenso. Não é? Portanto, nós temos que partir que se os políticos, dissemos que os políticos são incompetentes sempre. Portanto, nós é que temos que ser competentes. Eu costumo dizer muitas vezes, que os nossos colegas na formação de farma dizem assim, o IFP não sabe. Isso não me preocupa nada, o que me preocupa é nós não sabermos. Quando nós não sabemos é que é problema, que se nós soubermos, nós conseguimos convencer rapidamente e de uma forma eficiente os políticos, os decisores, nós é que temos que saber primeiro. E essa é uma questão que nós também sabemos. E uma das coisas que nós temos que saber e conhecer melhor é a nossa realidade. Porque nós continuamos, não sei porquê, em Portugal nós temos coisas excelentes. Eu posso dizer, talvez... Muitas vezes vocês acharão que eu vou mentir, mas assim, há territórios em Portugal em que o emprego das pessoas com deficiência já não é um problema, ou é um problema resolvido. Ninguém acredita nisto, acho que não estou a mentir, ou estamos a contar às pessoas. Mas existe, e posso dizer aonde. E é mais que um sítio até. Por acaso não é em Lisboa. E, portanto, eu acho que estas coisas também têm que ser mais conhecidas, as coisas que já existem, porque o problema que há aqui, e que nós temos aqui, é assim, nós temos projetos, mas não temos que passar essa fase, nós temos que garantir o acesso. E garantir o acesso passa que os apoios funcionem de uma forma fluente, fluida e acessível a todos. E esse é o desafio que aqui nos deixamos e que aqui temos, não é? Porque, em termos políticos, a única coisa que eu digo ao Tomás Lopes e ao Secretário de Estado e quem vier é assim, não mexam. Deixem estar, façam funcionários que há, quer dizer, não façam mais nada, porque se vão mudar, quer dizer, ficamos mais 2 anos paralisados, depois mais 10 anos paralisados a seguir a aplicar novas medidas. Os apoios que nós temos para promover o apoio do emprego das pessoas com deficiência em Portugal são suficientes
são até muito bons e já provaram que são suficientes. Portanto, não é uma questão de continuarmos a reivindicar mais apoios. Temos a conseguir fazer com que eles cheguem às pessoas. E esse é o trabalho da mediação. O trabalho da mediação é fazer chegar as coisas que as pessoas têm direito a elas. E este é o trabalho que nós temos que ter e que nos compete enquanto entidades que promovem, trabalham para levar isto às pessoas com deficiência. Há uma coisa também que eu gostava de esclarecer. Quando nós falamos em pessoas com deficiência, temos que esclarecer isto. Eu acho que nós temos que definir, há apoios para pessoas com deficiência que são para o 1% das pessoas. Nós temos que distinguir isto. Há pessoas com incapacidades e com limitações que têm que ser absorvidas naturalmente pelos apoios, pela informalidade. Não temos que ter apoios formais para todos. Mas há aquele núcleo de 1, 2%, né, que são as pessoas que, sem apoios, não conseguem aceder a uma vida digna. E essa mediação é para que as pessoas possam aceder a uma vida digna. E sobre isto posso dizer também que é a minha convicção que o grupo em Portugal mais maltratado neste momento são as pessoas com deficiências intelectuais ligeiras. Porque muitas vezes são remetidas para programas de assistência, porque são pobres, porque são alcoólicos, porque são drogados, porque são prostitutas, porque têm as vidas todas desgraçadas, porque têm filhos na CPCJ, porque etc, a quem são retirados os filhos, etc. Essas pessoas, muitas vezes, por trás, têm um quadro de deficiência intelectual ligeira que não foi diagnosticado e que não foi apoiado. E isso, muitas vezes, quando as organizações das pessoas que apoiam pessoas com deficiência, temos que alargar os públicos aos outros desfavorecidos. Temos a conseguir identificá-los e dar o apoio que aquelas pessoas precisam, na perspectiva de ajudá-los a lidar com as limitações que decorrem da sua limitação. Não é? A questão que está aqui também, e que é importante nós convencermos disso, porque há uma crença, o Jerónimo falava um pouco das coisas dos hospitais, havia ainda muita convicção que a pessoa arranja um emprego e fica curada, a deficiência desapareceu, adeus, está o problema resolvido. Isto não existe, quer dizer, as pessoas, para manterem um emprego, precisam de apoio ao longo de toda a vida. Podem precisar de muito pouco apoio hoje, mas não quer dizer que daqui a 30 anos não precisam de muitíssimo apoio. Aliás, a tendência é para que mais adiante precisa de mais apoio, porque vão perdendo capacidades, porque vão envelhecendo, porque estão com problemas, porque a tecnologia desapareceu, porque pôs trabalho, porque não sei o quê, porque desemprego. Portanto, a ideia não é que no futuro não precisem de apoio, a ideia é que no futuro vão precisar de mais apoio. Uma outra coisa que também, dos apoios, que é importante nós termos, assim, muitas vezes, nós damos poucos apoios às pessoas nas fases em que elas precisam de mais apoio, que são as fases de transição. Nós investimos muito na formação. Eu não digo isto para colegas da forma, da formação. Nós, na formação, temos um psicólogo, um assistente social, não sei o quê, quantos técnicos para apoio à malta. Depois, quando eles vão fazer estágio para as empresas, quando vão fazer experiências nas empresas, é um técnico que apoia não sei quantos. Mas havia que ele precisava de mais. Né? E, portanto, nós continuamos ainda a não valorizar suficientemente as necessidades de apoio das pessoas nos momentos de transição da vida. E aqui, isto são os apoios decisivos, seja nos PIDs da escola. E muitas vezes, nestes momentos de transição, nós deixamos-os na mão. Também só alguns números que eu acho que é importante ter. Quando eu falo dos apoios ao emprego das pessoas, estou a falar daquelas que precisam mesmo de apoio ao emprego, daquelas que precisam do apoio financeiro para que possam ter emprego. E nós, neste momento, isto tem vindo a evoluir muito. Nós começamos em 2015 com quase ninguém, só com o emprego protegido. Neste momento há cerca, dirão se calhar mais, mas no fim deste ano não temos dados, estão na volta de 4 mil, 5 mil pessoas que estão com contratos de emprego no regime de emprego apoiado em mercado aberto. E também posso dizer, infelizmente, em Lisboa são poucas. Portanto, isso também depois parece que não existe, né? Depois a malta pensa que isso não existe, mas existem 5 mil. Né? O que é pouco, porque nós, mesmo o 1% da população ativa em Portugal são 50 mil pessoas. E nós temos que pensar nos apoios para estas 50 mil pessoas. E não para as 5, para as 10, para as 20 do nosso projeto. Somos 50 mil. E estas 50 mil precisam de apoio. E, portanto, nós temos que pensar nisto e tentar chegar a estas pessoas todas para conseguirmos, no fundo, que os apoios permitam às pessoas ter uma vida com dignidade. E é disto que se trata. É conseguir que as pessoas tenham uma ideia com dignidade. Porque a inclusão profissional, a inclusão escolar, não elimina a deficiência das pessoas, não termina com as limitações delas. Mas, como dizia o professor Van Renen, porque é um outro homem que a Formen tem artigos publicados, uma coletânea de artigos publicados sobre dele, dizia assim, a inclusão não torna as pessoas mais bonitas, nem sequer as torna mais... nem termina com a inclusão, mas dá-lhe uma coisa, dá-lhe a dignidade necessária para lidarem com as suas dificuldades. E é sobre isso que nós falamos, que nós não vamos resolver as dificuldades da pessoa, porque quem tem um problema continua a ter. Poderemos dar-lhe os meios e as condições para ela lidar com essa situação, com a sua condição, com dignidade. E é sobre a dignidade que nós falamos, porque também, pode ser por aqui, muitas coisas
mas eu diria que o grande desafio que fica para nós é incrementar as políticas de emprego, é incrementar os apoios, é generalizá-los, é tornar mais conhecidas as boas práticas que já existem em Portugal e que, de facto, mostram que é possível resolver o problema do emprego das pessoas com deficiência em Portugal com a legislação que existe. E também a outra coisa, que é um mito que nós temos que acabar. Não é, nem sempre, há bocado falava-se sobre o diagnóstico, nem sempre mais recursos humanos resultam necessariamente em melhores inclusões. É preciso uma gestão muito adequada disto. Não é? Não pode haver, não podemos fazer ovos sem omeletes, mas também não podemos, às vezes, ter demasiados ovos para fazer uma omelete que depois já não cabe na frigideira. E, portanto, temos que ter aqui um equilíbrio racional. Portanto, eu não sou sempre, aliás, na minha vida profissional, que agora, felizmente, estou reformado, mas sempre achei que preferia que as equipas trabalhassem com um bocadinho de stress a menos, com gente um bocadinho a menos, com gente muito a mais. Porque há ganhos de eficiência nas situações. Portanto, um certo stress também não é mau aqui, quer dizer, porque depois andamos sempre mais técnicos, mas muitas vezes é passarmos à ação com aquilo. Porque há uma coisa, a inclusão tem uma coisa boa. É assim, pode começar a ser mal feita. Não é? Porque posso sempre fazer melhor a seguir. Portanto, o facto de não termos recursos todos necessários para fazer bem não é desculpa para não fazermos nada. Portanto, porque cada passo que a gente dê potencia o passo que vem a seguir. E, portanto, essa é a vantagem destes processos de inclusão, como é a vantagem também das abordagens centradas na pessoa, é que podem ser sempre corrigidas a todo momento e sempre melhoradas. Portanto, esta é a mensagem que eu deixaria, no sentido do desafio de generalizarmos o acesso a todas as pessoas, de darmos apoios centrados nos objetivos de vida das pessoas e passarmos da ideia e no futuro das pessoas, não é? Porque é outro problema ainda, que isto era outra conversa muito interessante, que era, de fundo, passarmos a olhar para centrarmos os apoios às pessoas no futuro. Porque o passado já foi, portanto, sobre o passado das pessoas não há nada para fazer. Sobre o futuro podemos fazer tudo. Portanto, e concentrar-nos ali e pôr foco no futuro e naquilo que é possível ainda fazer. E toda a gente tem um futuro. Porque senão eu não estaria aqui a dizer nada. Quer dizer, se eu achasse que as pessoas, presumo que uma pessoa com deficiência com 20 anos já não tem futuro, o que é que eu faço aqui aos 60 e muitos? Não, acho que eu não fazia aqui nada, estava aqui a estrovar. Aliás, eu às vezes brincava com os colegas. Mário, muito obrigada, que já tenho ali a fazer-me sinal. Muito obrigada. Agradecer aqui também aqui aos nossos oradores aqui neste painel final. Eu aproveito este bocadinho, porque a seguir temos a intervenção final aqui do Sr. Presidente do IFP, para agradecer em nome do Conselho Diretivo do INR, aqui ao IFP, às equipas todas que trabalharam em colaboração aqui com o INR e, portanto, agradecer a ambas as equipas o trabalho realizado e por pôr em pé aqui este seminário. E muito obrigada, e dizer também que isto vai estar depois no YouTube do INR, portanto, se depois quiserem rever e partilhar o seminário de hoje. Muito obrigada a todos os intervenientes e a todos aqueles que estiveram aqui hoje connosco. Obrigada. Muito obrigado pelas vossas participações. Para encerrar este dia de partilha e aprendizagens, convido a tomar a palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Domingos Lopes. Sr. Presidente, por favor. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, caro colega e amigo, engenheiro Rodrigo Ramos. Cumprimentar também os caras e caros colegas, dirigentes e trabalhadores do Instituto Nacional para a Reabilitação aqui presentes, caras colegas do Conselho Diretivo do IFP, caros colegas dirigentes e trabalhadores do IFP aqui presentes também, ilustres oradores e palestrantes, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, engenheiro Rodrigo Ramos, o convite que dirigiu ao IFP para que estivesse presente nesta sessão, e aproveito também para, na sua pessoa, felicitar o Instituto Nacional para a Reabilitação pela promoção deste seminário subordinado a um tema que nos é particularmente caro, o tema da empregabilidade de pessoas com deficiência e gestão inclusiva,
analisando as vantagens e desafios, mas também dando nota de algumas boas práticas. O vosso dia foi muito longo e teve um programa intenso, e ainda tive a oportunidade de ouvir as conclusões, e que foi muito útil nesta última sessão, repleto com intervenções que permitiram abordar a temática por diferentes prismas, e não tenho dúvida que os que tiveram a oportunidade de participar nos trabalhos reforçaram os seus conhecimentos. O emprego é, de facto, um fator indispensável para que seja alcançada a realização pessoal e reforçada a pertença ao coletivo social, como de resto ficou evidenciado. Sendo certo que, não o podemos ignorar, há membros da nossa sociedade que enfrentam cotidianamente dificuldades acrescidas para conseguir aceder e manter o emprego em consequência da sua deficiência. Também sabemos que existem diferentes medidas e apoios que podem contribuir para permitir esse acesso ao emprego. Os recursos humanos e financeiros que têm sido mobilizados para este objetivo, nomeadamente pelo UFP, são muito significativos e, como disse o Dr. Mário Pereira, suficientes para o efeito, ou pelo menos com a missão ajustada. De facto, o IFP, enquanto Serviço Público de Emprego, tem por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego. Nos termos da sua lei orgânica, estão-lhe especificamente atribuídas responsabilidades em matéria de reabilitação profissional, designadamente a promoção da informação, a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, apoio à inserção profissional dos diferentes públicos através de medidas específicas, em particular para aqueles com maior risco de exclusão do mercado de emprego, e a promoção da reabilitação profissional das pessoas com deficiência. O IFP tem assumido, desde há algumas décadas e com particular determinação, o cumprimento dessas atribuições, através de um conjunto integrado e diversificado de medidas que abrangem as diferentes etapas do processo de integração profissional. Elas já foram abordadas e não vou, portanto, detalhar os moldes da sua aplicação, mas queria sublinhar o nosso empenho em desenvolver atividades que possibilitem a maior acessibilidade aos serviços e prestações técnicas disponibilizadas pelas diferentes unidades orgânicas do IFP no apoio na procura de emprego, a maior utilização dos programas e medidas gerais, alargando assim o leque de oportunidades das pessoas com deficiência, o recurso a medidas em que os destinatários são especificamente as pessoas com deficiência e que, portanto, estão ajustadas às suas características específicas. A utilização, quando necessário, de metodologias específicas para pessoas com deficiência com determinado perfil de limitações de atividade. E, por último, mas de modo algum não menos importante, a criação de um ambiente inclusivo. A participação no emprego implica a construção progressiva de um ambiente cada vez mais inclusivo e exige de cada um de nós que façamos o que estiver ao nosso alcance para esse objetivo. E um excelente exemplo disto mesmo é a marca Entidade Empregadora Inclusiva, cuja 4ª edição estamos precisamente agora a começar a preparar. Esta iniciativa visa contribuir para a criação de um ambiente facilitador da contratação de pessoas com deficiência, ao reconhecer e distinguir práticas de gestão abertas e inclusivas desenvolvidas pelas entidades empregadoras relativamente às pessoas com deficiência. Porque a visibilidade crescente dos bons exemplos de integração é um meio para mais e mais empresas as repliquem. No início de janeiro, vão abrir candidaturas para a próxima edição e esperamos que, tal como nas anteriores, se mantenha o ritmo de aumento das candidaturas recebidas e da sua qualidade. Será mais difícil para a equipa que tem o trabalho e a responsabilidade de as analisar, mas pela positiva, um excelente sinal de que temos cada vez mais empresas que estão apostadas em contribuir ativamente para este modelo inclusivo, em que a diferença tem valor. Deixo aqui expressa a nossa determinação em continuar de forma empenhada a procurar as melhores soluções de reforço, de requalificações e de emprego para todos aqueles que nos procuram. O desafio não é pequeno e não quero de modo algum minimizar a sua dificuldade, mas continuaremos a mobilizar esforços, recursos humanos e financeiros para que a tendência de crescimento no número de abrangidos por estas medidas de integração não sofra qualquer estagnação ou retrocesso, para que, de facto, se concretize os objetivos de plena integração social e profissional que o acesso ao emprego proporciona. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradecemos a todas as pessoas presentes pelo interesse e participação. Contamos convosco para dar continuidade a este trabalho, para em conjunto construirmos uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Em nome de toda a equipa, muito obrigado e até breve.